Bom, pessoal, eu gravei a primeira parte do Missionários, né, do capítulo 18, Obsessão, e depois, quando eu fui passar para o YouTube, eu vi que ele cortou o filme em dois, a outra parte é tão pequena, e como tem mais parte para gravar, então eu preferi passar só a parte grande, né, a primeira parte, e vou continuar de onde parou essa primeira gravação, ok? Então, nós estávamos falando de uma senhora que estava sendo obsediada porque no passado tratou-se de escravidão, lembra? Então, aí a pergunta foi, né? Será que o mestre Salvador aprovaria cativeiro, né? Manter pessoas em cativeiro? E aí o nosso intérprete disse: não, claro que não, ele não aprovaria a escravidão. Mas, meu amigo, ele nos recomendou perdão recíproco, tá? Sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal das nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Nesse momento, seus olhos revelaram a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o passado com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz, como julgar a execução de alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente: para os mais fracos, suas observações são valiosas. Para mim, não, porém, não conheço as sutilezas dos pregadores da sua esfera. Né? Quer dizer, eu conheço as sutilezas de vocês, então vocês não vão me convencer, né? Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se revoltará, não se resolverá com simples palavras. Aí nosso companheiro, né, compreendendo o endurecimento da pessoa, né, ele apiedou-se da sua ignorância e falou assim: não se trata de sutileza, se trata de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os seus sentimentos nobres, que ainda vibram no seu coração, fazendo com que você reconheça que sem as desculpas recíprocas não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima, mas é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar as suas chagas íntimas, tornam você um antipático aos olhos de todos os companheiros. Aí ele, ferido, né, na sua vaidade, ele se calou, mas o intérprete se volta para o Alexandre e para o André, né, e pergunta
se não seria conveniente ajudar magneticamente aquele infeliz, né? A fim de que as suas reminiscências pudessem ajudar, né, nos quadros do passado distante. E aí ele diz, né, não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças, não conseguiria compreender antes do maior auxílio ao seu entendimento. É necessário que sofra, Alexandre respondeu. Aproveitando a pausa mais longa que aconteceu ali, né? O André observou detidamente a obsediada. Ela estava cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor cruel. Ele ocupava todo o organismo dela, desde o crânio até os pés. Aquela figura que eu mostrei para vocês, aquela segunda figura, essa aqui, lembra? Que ele tá, né, da cabeça aos pés. É esse tipo de coisa que está acontecendo com ela. Então ele impõe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Então ele está entranhado nela de tal forma que ele age nas suas células, né? Fios tenuíssimos mais vigorosos uniam-nos ambos, ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, enquanto a mulher mostrava aos colaboradores encarnados uma imagem oposta. Ela revelava angústia e inconsciência. Salve-me do demônio, salve-me do demônio, ela gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa. Oh meu Deus, quando terminará esse meu suplício? Olhos assim muito abertos, né, como que tivesse fixando inimigos invisíveis, dava a entender, né? Ela gritava angustiosa. Após ligeiros instantes de silêncio, chegaram todos do inferno, aqui estão, ai, ai. São gemidos semelhantes a longos silvos, né? Era uma coisa assim muito ruim de se ver, né? Seus gemidos eram horríveis, né? E aí o instrutor esclareceu ao André: essa jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, né, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguia, de algum modo, diminuir a influenciação desses inimigos, né? Sobrevivendo. Daí ela casou, né? E na maioria das vezes a mulher recebe assim mais obrigações, mais sacrifícios, ela tem que fazer mais sacrifícios, né? E aí ela não pôde resistir. Logo após o nascimento do primeiro filho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e então experimenta essas penosas provas há tempo. Por isso que ela já está no processo de possessão, não é mais um envolvimento, né? E a André ia fazer outras perguntas, mas o instrutor fez com que ele visse que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Então vocês perceberam? Até agora o trabalho foi feito
do lado de lá. Mentores, trabalhadores, todos desencarnados. E vocês lembram que eles não conseguiam ver todos. Eles só conseguiam ver aqueles que estavam mais ou menos próximos, né? Em termos de vibração. Então a gente percebe, né, que o trabalho de doutrinação dos desencarnados começa muito antes do que o trabalho do centro. Aquele trabalho que a gente chama de P3, de CHE, enfim, tem algumas denominações diferentes, né? Outros falam sessão de desobsessão, enfim. Por isso que a gente volta a insistir da necessidade do comprometimento do médium encarnado quando ele chega no centro. Quer dizer, desde antes, né? Desde o dia em que ele se prepara melhor, se alimenta mais leve, não se cansa tanto, se possível, né? E quando ele chega no centro, sem aquele oba-oba, né? Porque o trabalho já está acontecendo no outro plano. Nós, encarnados, vamos fazer a última parte desse trabalho, né? Aí eles voltam e aí outras vezes eles poderão voltar, enfim. Mas desse trabalho, desse dia, a última parte é no centro. Então a gente não tem tanta importância assim, né? Como alguns médios, eu sou médio de desobsessão, né? Menos. Precisamos manter o curso vigilante da fraternidade, disse o Alexandre para o André. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsediados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente das nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção do seguinte: a irmã, disse o orientador, né, permanece de fato no sentido da cura, no caminho da cura, né? Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro da nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe, efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs
que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Sem condições, ante o adversário, entrega-se totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autônomo à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos, né? E vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, um enfermo interessado na sua própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Alexandre esclareceu: estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Porém, para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou ao bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. E é isso mesmo, gente. Eles tacam na cara do doutrinador, tipo assim, e você? Por que que você faz isso ou aquilo? Por que que você pensa assim? Eles têm esse conhecimento da gente, doutrinador, e eles não aceitam simplesmente ouvir, né? Por isso que as palavras têm que vir do coração, e só vem do coração se a gente faz, né? Não adianta eu falar, eu não devo, vocês, né? Nós não devemos ter preconceito se eu tenho preconceito, né? Não devemos desperdiçar o nosso tempo se eu desperdiço o meu tempo. Eles sabem. E a primeira coisa que eles fazem é mostrar os nossos pontos fracos. Por isso a responsabilidade do médium, né? O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhes as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que os ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Não tem sentido nenhum. Que eu acabei de falar, né? Eles sabem que você está falando da boca para fora e eles não estão ali para ouvir nada da boca para fora. Só vai tocar
eles, se eles sentirem verdade naquilo, se eles não tiverem outro argumento. Não que eles vão embora, eles podem voltar, como a gente falou, se a pessoa não muda de atitude, ele acha brecha para voltar. Mas naquele momento, ele só vai se afastar se ele sentir firmeza, tanto lá quando ele estava conversando com o desencarnado, quanto agora quando ele está conversando com o encarnado. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsediados, naquele momento, ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem, que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daquele corpo enfermo e atormentado. Mas os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade, tipo assim, ai, acaba logo com isso que eu quero ir embora, né? Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que pelo menos aparentemente demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequeno grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhe oferecia. Por amor, Alexandre percebeu a minha surpresa, né, o André falando, e disse: em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre o obsidiado padece de lamentável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente. Embora responsável dos perigosos inimigos da zona de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela atividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos dessa ordem é francamente desconcertante, em virtude dos ascendentes sentimentais. Cada problema desses exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza pelos aspectos infinitos, com vistas
ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsediado, fixam apenas o imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de instante para o outro algemas de séculos, forjados nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarraram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor do semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam casos, raro porém, né, de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor. Ou então, encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, o André considerou, né? Verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Essa observação é um contrassenso. Se você estivesse na Terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, você teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte, né, da obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra do tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum pensamento no serviço do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em uma luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade no seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares, os sacros, tudo, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, o fenômeno de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rim. Outro mostrava singular desequilíbrio no coração e pulmões.
tendendo à insuficiência cardíaca, em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica aos longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz, do perdão. Desejando minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço da fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata dos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal, com perseverança e prática do bem, com ânimo evangélico. Os serviços iam terminando, né? Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, eu expus as minhas observações perguntando: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado observar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de características muito dolorosas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar a perguntar, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem resoluta e firme na fé alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei os 3 outros enfermos, tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas que ali estava estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e perguntei: como atingir as conclusões finais?